Hoje é dia de falar novamente de Shingeki no Kyojin. Depois do lançamento do trailer, eu fiz o react, depois eu fiz o vídeo falando da polêmica, das mudanças na animação, principalmente relacionada a Mikasa, e agora eu quero fazer finalmente o vídeo que eu queria fazer de fato, que era comentando em detalhes esse trailer com spoilers, explicando algumas coisas para os curiosos e preguiçosos que têm preguiça de ler o mangá, mas mesmo assim tem curiosidade, que é normal. Então vamos começar sem enrolação a falar novamente sobre esse trailer que eu hoje, roteirizando esse vídeo, acabei de ligar aqui a tela do celular que eu tenho que olhar aqui o roteiro. Hoje, meu amigo, eu roteirizei esse vídeo, eu fui analisando o trailer lá, pegando os detalhes pra fazer as anotações e deixei a hoste de Shingeki no Kyojin rolando no fundo. Nossa, mano, é sempre bom quando tem aquele ar, que a gente volta a respirar aquele ar de Shingeki no Kyojin, que acontece mensalmente, quando eu reviso o mangá aqui no canal, mas também, principalmente quando eu volto ao anime, e eu fico naquela vibe, eu fico já sentindo, já começa a respirar mesmo Shingeki no Kyojin, independente de quando essa desgraça vai sair. Tomara que saia ainda em outubro, mas parece que ainda tá meio incerto, né? Vamos torcer. Galera, vamos lá entender o que tá acontecendo agora nesse cenário de Shingeki no Kyojin no anime. Primeiro, o que a gente tá tendo é um segundo time skip em relação ao final da temporada passada. No final da temporada passada a gente teve um time skip de 1 ano, e isso quando aconteceu no mangá, e depois a gente teve um time skip de mais 3 anos, um time skip seguido do outro, em capítulos seguidos um do outro, deixou a gente completamente confuso, porque na época, quando a gente viu um time skip de 4 anos, a gente pensou, esses 4 anos são a soma, né, referente ao primeiro ano que tinha se passado também, ou é na verdade excluindo e no total são 5 anos. Isso deixou a gente confuso na época, mas são um total de 4 anos. Então, mais uma vez, o Isayama ele consegue desconstruir o próprio mangá, porque várias das vezes, quando a gente tem um salto no tempo, é pra ser algo marcante. A gente fica esperando aquilo acontecer, e quando acontece de fato, a gente fica, caraca, finalmente aconteceu. Só que em Shingeki no Kyojin não, ele ainda consegue desconstruir isso, porque ele faz um time skip de 1 ano no mangá, e depois, no capítulo seguinte, ele pula mais 3 anos, o que é um salto que a gente perde um pouco o impacto no fim das contas, né? Mas enfim, o que a gente começa a ver nesse trailer é uma guerra aparentemente aleatória, mas que um dos lados é o reino de Marley, que é o principal antagonista do reino da Ilha de Parades, né? O reino de Eldia, que é chamado dessa forma, né? Que são as pessoas integrantes agora de dentro das muralhas, né? Da Ilha de Parades mesmo. Então, ele sendo as duas figuras antagônicas, o que a gente vê nesse cenário é realmente um cenário mais macro, né? Agora que a gente conhece finalmente o que tem de fato além das muralhas, né? Com detalhes, com riqueza de detalhes, a gente começa a enxergar o cenário político do que está acontecendo ao redor do mundo, e principalmente pela visão do reino de Marley, né? Como esse reino se articula em relação aos outros países, em relação a guerras, etc., né? Poderios, etc., tudo isso, e a gente vê um exemplo disso nesse cenário onde esse reino está em guerra com um país meio que aleatório, só pra gente ter uma exemplificação do que está acontecendo. É uma forma de contextualizar a gente em alguns pontos, apresentando personagens novos, a nova geração de personagens, né, que tá aí para herdar os titãs que estão na mão do reino de Marley. A gente tem os próprios titãs que ainda faltavam ser apresentados, né? Um deles sendo o próprio Mandíbula, que agora tá na posse de um dos irmãos lá do reino de Marley. Então, ele aparece nessa guerra finalmente com um design bem diferente do que a gente costumava ver quando ele estava em posse da Ymir. Então é apresentado tudo isso pra gente, e é apresentado todo o cenário daquele reino, né? O que acontece, como aquele reino se estrutura, e muito daquele reino tem claras referências a nazismo, porque a forma como eles tratam os Eldianos, que são as pessoas que foram parar, né, na Ilha de Parades, é muito parecida. Muitos dos Eldianos, eles vivem dentro do reino de Marley, mas eles são meio que confinados em guetos, né? Eles precisam de autorização para sair, eles precisam ser identificados, eles têm que estar com aquela identificação no braço, igualzinho os judeus tinham que fazer na época do nazismo. Então, fica uma certa alusão ali, minimamente superficial, né? E essa é uma discussão que vai muito mais a fundo, realmente em questões mais históricas, que eu particularmente não sei se o Isayama ele foi ao mesmo tempo tão a fundo assim, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas é uma discussão de fato que é feita entre as pessoas que acompanharam o mangá, e provavelmente vai ser feito também porque vai acontecer agora no anime, né? Então fica aí o questionamento, quão longe o autor ele foi nas referências, né? Já que a gente tá vendo agora o outro lado da história. A polêmica, na verdade, foi se referindo a isso, já que agora a gente vai ver o outro lado da história, justamente o lado do reino que faz alusão a nazistas. A gente fica, será que existe um outro lado? Será que a gente tem que colocar na balança os dois lados, né? Será que a gente tem que pesar que um fez mais merda, um outro, mas o outro também fez merda? Enfim,
essa é uma discussão que com certeza vai acontecer daqui pra frente quando a temporada voltar. E essa guerra em específico serve também para contextualizar a gente do cenário atual em relação ao poderio dos titãs dentro desse mundo de Shingeki no Kyojin, porque dentro da Ilha de Parades, muito desse poder dos titãs era tratado como algo absoluto. Tudo bem, a humanidade ainda conseguiu desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de tentar enfrentar esses titãs, mas mesmo assim eles sempre estavam em extrema desvantagem. Depois eles ainda conseguiram inventar, os explosivos, as cargas explosivas que conseguia dar um upgrade na tecnologia deles e facilitava um pouco as coisas, mas mesmo assim ainda era algo um pouco pareado. Só que o que a gente tem agora, num cenário global, e isso é exemplificado nessa guerra, é que os titãs eles são vistos como uma tecnologia ultrapassada. O reino de Marley ele se dependeu muito ao longo dos séculos a partir desse poder. Então essa é a mensagem passada nessa guerra, com o próprio encouraçado sendo dizimado, sendo derrotado com um tiro de uma das armas do exército inimigo. E essa é a mensagem que é passada, justamente o fim da era dos titãs, o quão fácil eles hoje em dia podem ser derrotados e o quão dependente foi ficando esse reino de Marley e o que agora eles precisam correr atrás para conseguir evitar isso, para evitar que o próprio reino deles consiga ser engolido pelo poderio dos outros países. E aí, esse é o gatilho, na verdade, para o reino decidir entrar na própria Ilha de Parades para tentar recuperar, de fato, o Titã Fundador, o poder do Titã Fundador, porque dessa forma eles conseguiriam pelo menos atrasar, eles conseguiriam pelo menos equilibrar um pouco a balança nesse jogo de poder ali, de poder militar mesmo. Eles conseguiriam mais titãs, ainda ficariam dependentes dos titãs, mas ainda assim seria muito mais titãs se eles conseguissem controlar os que estão dentro das muralhas. Então esse reino de Marley, eles têm uma história muito antiga com o reino de Eldia, eles antagonizaram lá no passado, o próprio reino de Eldia conseguiu dominar o reino de Marley, ou quase isso, tiveram uma guerra de titãs no meio disso tudo, o reino de Marley conseguiu, se contrapor, conseguiu se sobressair de alguma forma, fazendo com que eles conseguissem vencer a guerra, fazendo com que eles conseguissem pegar a maioria dos poderes dos titãs. A gente sabe que eles têm a maior parte do poder dos titãs com eles, então isso aconteceu, e um dos simbolismos que a gente tem disso, dessa vitória, é aquela imagem no trailer, de um herói chamado Eros, que ele meio que na mitologia do reino de Marley, ele teria sido o herói disso tudo, dessa guerra que conseguiu exterminar e conseguiu fazer com que o reino de Marley fosse o vencedor nessa guerra toda. Esse é o primeiro cenário que é apresentado pra gente. A gente tem a maior parte do começo do trailer só focada nessa guerra, com algumas cenas depois sendo mostradas também relacionadas a essa guerra. Tem o Reiner pós-time skip, tem o Zeke também, etc. Mas vamos focar aqui agora no outro cenário, que é antes da tal declaração de guerra do Eren acontecer pro mundo. O que a gente tem, contextualizando ainda, no reino de Marley é o próprio Reiner. Ele é quase que a figura central nisso tudo e ele tá passando por uma depressão imensa. Uma depressão ao ponto dele chegar a querer e tomar, na verdade, quase que a atitude de se matar. Se não fosse ele ser distraído ali na hora, e acabar não fazendo aquilo, porque ele tava prestes a fazer isso. E esse é um ponto que eu já vou questionar aqui, porque várias das vezes esse assunto é tratado de forma séria. É realmente tratado de forma que você fica, caraca, realmente o personagem tá passando por algo pesado. Só que é incessantemente martelado pra gente o quão fracassado o Reiner na verdade é. Depois a gente vai vendo todo o flashback da história dele também, a gente tem isso com mais clareza. E isso acaba sendo tão martelado pra gente que fica cômico. Infelizmente, as várias derrotas que o autor vai colocando no personagem fazem com que a história dele acabe ficando engraçada, fazem com que a gente acabe perdendo o peso de empatia que a gente tem no começo pelo personagem, agora que a gente tem essa desconstrução dele próprio, o que ele parecia ser tão blindado, tão imbatível quando a gente via ele lutando das outras vezes, isso é desconstruído agora, nessa versão, nessa fase, nessa altura da história, e acaba que no começo tem esse peso realmente mais pesado, mas depois isso acaba perdendo muito desse peso de novo. Eu acho que é uma pena. Eu rio, confesso que eu acho graça depois, vocês também vão achar graça provavelmente das cenas, porque é claro, a intenção do autor depois de zoar o personagem, isso ele declarando que é o personagem favorito dele, mas mesmo assim,
Vamos ver o que vocês vão achar daqui pra frente, né? Mas ele é a figura principal nesse cenário e ele em determinado momento é persuadido a ir no local escuro se encontrar com uma determinada pessoa e essa pessoa é o próprio Eren. O Eren, ele decide se infiltrar no reino de Marley para tentar entender o que acontecia naquele reino, né? Ele conseguiu fazer isso e assim ele pôde estudar um pouco daquelas pessoas que viviam daquele lado e percebeu o quão parecidas eram aquelas pessoas e o quão, na verdade, ele era muito mais parecido com o Reiner do que ele pensava a princípio, porque ele percebeu que o Reiner ele foi, na verdade, uma vítima do sistema que fez com que ele, ainda jovem, né, destruísse a muralha, participasse daquilo tudo, então se tornasse um soldado também. Então meio que ele não teve tanta escolha assim, foi mais as circunstâncias ali da vida que fizeram com que ele se tornasse aquilo, fizesse aquilo que ele fez e o Eren entende aquilo, só que ele ainda assim não recua só por conta disso. Ele demonstra empatia pelo próprio Reiner, mas ele não deixa de mesmo assim perceber que no geral o cenário global que está acontecendo é na verdade uma aliança entre países, não só pelo reino de Marley, né, mas ele com outros países também, para canalizarem toda a raiva e todas as desavenças que ele tem na Ilha de Parades. Então o Eren ele enxerga isso e fala, então não tem jeito. São todos contra nós. Então, se você não tá com a gente, você tá contra. E isso ele não poupa esforços e ele decide simplesmente declarar guerra. E aí a gente tem aquele segundo cenário, que é mais noturno, com o Eren lá no meio da cidade e ele quebrando tudo. Aquele foi justamente o capítulo 100. O capítulo que virou a chave. O capítulo da declaração de guerra do Eren que vai ficar marcado. Tanto que fizeram uma própria animação, fan-made mesmo, do próprio mangá daquela cena que ficou muito linda. Já deixou a gente já começando a imaginar, começando a viajar como é que poderia ser aquela cena no anime. E depois da guerra ser declarada, ele começando a exterminar, é meio que aquele cenário sendo o oposto do que a gente vê no comecinho, assim como o próprio pôster exemplifica isso. O exato oposto do que a gente via no começo, né, da perspectiva de quem estava atacando quem era o terrorista, o titã terrorista que estava simplesmente matando inocentes. Nesse caso é o próprio Eren. Ele não poupa esforços e ele realmente começa a matar todo mundo. E nisso o primeiro antagonista no começo dessa guerra é o próprio Titã Martelo de Guerra, o último que faltava de fato aparecer. Esse que tem um design absurdo, tem um design lindo, assim, eu fico, caraca, olha quão original, olha o quão diferente na verdade é esse Titã, assim como o Titã Bestial também na época, você viu um Titã Macacão gigante, você ficava, caraca mano, um Titã diferente, olha. Tem coisa nesse cara aí, né? Tem algo a mais nesse cara ali, né? E esse também tem uma peculiaridade, né? Porque ele tem a possibilidade, né, de não só endurecer o próprio corpo, mas também endurecer o próprio ambiente à volta. Então isso facilita muito para ele atacar em área. E aí ele entra em confronto com o Eren, a gente vê cena disso no trailer e é uma... Nossa, é um negócio assim que você fica louco, você fica louco, você fica louco. Eu já tô louco só de imaginar, eu ficava passando e voltando assim o trailer com aquela cena ali, ele montando aquele martelão e aquela cena dele aparecendo, se transformando assim, ó. Meu irmão, parecendo Jesus, voltando assim, e se transformando, nossa, não, eu já fico louco, só de imaginar. E claro que não tem um embate só entre esses dois principais, mas tem também o embate da tropa contra os próprios titãs que estão a serviço de Marley, né? E tem essa cena antagônica clássica, que é um clássico moderno, que se for feito algo parecido no anime vai ser muito lindo mesmo, porque esse enquadramento ficou mágico. Esse enquadramento dessa página dupla ficou mágico, e assim começa a porradaria franca, só que tem um grande plot twist ali. Tem um grande plot twist ali que é uma relação ali, ó, de irmãos entre o Eren e o Zeke. Aí pode ser que tenha alguma coisa armada, mas eu vou deixar os pormenores para depois. Para alegria de vocês, o depois acaba de chegar. O que acontece é que tanto o Eren quanto o Zeke eles estavam juntos fazendo aquilo, eles estavam armando, junto com a própria tropa de exploração, aquele cenário. Nem todo mundo sabia daquilo, nem todos os titãs que estavam a serviço de Marley sabiam daquilo, mas o Zeke sabia. Então a tropa estava junto do Zeke para tentar se aliar de alguma forma contra o próprio reino de Marley, porque o Zeke tá a fim de se aliar. Ele também é contra Marley, enfim, ele decide tomar um rumo, né? Tomar uma direção um pouco mais antagônica, meio que uma terceira via ali nesse caso, né? Junto do Eren. Nesse cenário a gente vê também o Armin, ele a princípio, pelo que parece, usando o poder do titã dele pela primeira vez, pelo menos em batalha. Acredito, obviamente, que ele talvez já tivesse experimentado se transformar em outro cenário de treinamento, etc, mas que a gente visse a primeira vez o Armin usando o titã colossal dele é nesse contexto de guerra. É nessa declaração de guerra porque ele precisa usar o poder dele para eliminar lá os navios que estavam no porto, etc, né? E o conflito interno dele, antes de se transformar, é muito bom porque é como se ele carregasse a todo momento uma bomba atômica com ele próprio. Só pelo fato dele se transformar, ele já vai arrasar com um monte de vidas.
com um monte de vidas de seres humanos. Então ele tem esse receio, ele sabe, é como ele realmente tivesse, eu repito mais uma vez aqui, é como se ele tivesse uma bomba atômica a todo momento dentro dele e que ele pudesse explodir e matar todo mundo que ele quisesse. Então é realmente um peso na mente dele, principalmente pro Armin, que sempre foi meio assim, meio cauteloso com as coisas, né? É um peso muito grande na cabeça dele. Tem outros frames mais específicos, como por exemplo, o Levi voando de uma carroça que estava explodindo. Nossa, aquela cena, meu Deus do céu, aquele capítulo, nossa, eu fiquei assim, já era, eu fiquei crente que ele tinha rodado ali, mas não rodou não, tá bem ferrado, ele tá bem ferrado, mas não rodou ainda não. E o último que também é muito importante é a aparição finalmente da Ymir Fritz, na versão oficial dela, sem estar nos livros de história ou ilustração, nada do tipo, é finalmente ela aparecendo, a gente conhecendo o passado, a origem da personagem de fato, quando ela era humana e depois dela conseguiu o poder do Titã Fundador pela primeira vez, né? A primeira Titã, a fundadora de todos os titãs que vieram depois, né? Aquilo foi uma explicação curiosa, porque os titãs por si só já são algo um pouco viajado, mas sempre quando a gente espera uma explicação, a gente nunca vai receber algo científico, a gente nunca vai receber algo, nossa, que realmente faz muito sentido. Sempre a gente vai receber uma explicação que é de fato um pouco mais viajada do que a gente está acostumado a ver, né? E nesse caso ela simplesmente cai na água que ficava embaixo de uma árvore que fazia alusões à mitologia, acho que é a mitologia grega mesmo, né? Mas enfim, ela cai nessa água lá embaixo e um parasita de alguma forma, um parasita mágico, se junta ao corpo dela e com isso ela consegue se transformar no Titã Fundador com todos os poderes. Esse parasita, na época que saiu, eu dei uma pesquisada para saber se tinha uma possível referência a esse parasita e talvez tenha. Talvez tenha referência a um parasita chamado Alucigenia. Esse é um gênero de parasita, na verdade, que já foi extinto há muito tempo, mas que uma das características, na verdade, uma das interpretações alternativas diz que esse era um gênero de animal que era, na verdade, um apêndice de um animal maior e desconhecido. Então, por essa definição, a gente pode crer que, de fato, talvez seja uma referência ao fato de que aquele parasita estando no corpo de um ser humano, se transformando num titã, é como se ele de fato estivesse conectado a um corpo de um animal maior e desconhecido. Mas enfim, galera, essa foi a análise detalhada contando os segredos que tem no trailer da última temporada, a quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Então se você não está inscrito, aproveita para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos que saírem, principalmente quando voltar o anime, mas também os reviews mensais do próprio mangá, agora tá no começo do mês, né? Vai também sair um novo capítulo, então não deixe de estar inscrito para acompanhar. Ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e se quiser pode comentar também um vídeo de Shingeki no Kyojin que vocês querem que eu possa fazer aqui no canal. Diga aí nos comentários que quem sabe eu não traga, para aproveitar esse hype. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!